Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia Sagrada de capa a capa e o nosso lema é pensar nas coisas do alto. A palavra de hoje é sobre o Evangelho Sinópticos e os quatro seres viventes. Queridos, desde que a exegese começou a ser aplicada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ainda no século XVIII, os exegetas os chamaram de evangelhos sinópticos, uma vez que se aperceberam que dos quatro evangelhos, os três primeiros apresentavam grande semelhança entre si, de tal forma que, se colocados em três grelhas paralelas, seriam sinóticos. Passou a se chamar assim, né, com esse título aí, numa dupla grafia pelo acordo ortográfico que foi assinado em 1990 com o nome sinótico. Antes eles eram chamados de sinópticos. Aqui no Brasil ainda é chamado de sinópticos, chamados assim por conterem uma grande quantidade de histórias em comum na mesma sequência e em algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras, né? Sinópticos, então, semelhantes ou que têm um senso, né, comum ali naquele assunto. Os quatro evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais significativos da vida, morte redentora e ressurreição de Jesus Cristo. O significado da palavra evangelho, do grego euangelion, que quer dizer boas novas, no grego secular, evangelion refere-se ao acontecimento mais significativo da história da humanidade, que diz respeito à vida, a morte redentora e a ressurreição de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Evangelhos sinópticos e os quatro seres viventes. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes de mais nada, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça sua inscrição e eu ainda lanço um desafio de em 3 segundos você deixar o seu joinha, tocar no sininho e compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos, nas suas mídias, com seus familiares e amigos, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, sobre a estrutura dos evangelhos sinópticos, né, os semelhantes. O conteúdo presente em todos os três evangelhos sinópticos é chamado de tripla tradição. Isso inclui a maioria das narrativas sobre os eventos da vida de Jesus, que foi iniciando aí por seu batismo e terminando com a descoberta do túmulo vazio após a crucificação. Também inclui algumas das parábolas, como por exemplo a parábola do grão de mostarda, né, que é citada aí. A tripla tradição é responsável por 76% dos textos do Evangelho de Marcos. Parte desse material está presente em quase todos os evangelhos, né? Em algumas vezes com pequenas variações, mas está ali no mesmo sentido. Existe ainda alguns casos notáveis chamados de acordos menores, onde Mateus e Lucas entram em acordo entre si na estrutura de palavras que vão diferir um pouco do Evangelho de Marcos. Por sua vez, a dupla tradição explica o material que é formado de 200 versículos compartilhados entre Mateus e Lucas, porém esses 200 versículos estão ausentes no Evangelho de Marcos. Queridos, esse conteúdo consiste quase que inteiramente nos discursos e ensinamentos de Jesus e inclui a maior parte ali no Sermão da Montanha e na maioria das parábolas. A dupla tradição inclui 3 versos em Mateus, que está no capítulo 3º, versículo 8º, do 8º ao 10º, que são também atribuídos a João Batista. O último verso desse grupo também aparece em Mateus, no capítulo 7, versículo 19, que
é atribuído a Jesus. E por fim, a história do servo do centurião, né, que está lá registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 8º, versículos que se seguem do 5º ao 13º. Aí vem o material de Marcos e Mateus compartilhado entre ambos. Aí inclui a história da morte de João Batista e diversos milagres, incluindo uma das duas ocorrências de Jesus ter alimentado multidões. Também a versão expandida do texto sobre a proibição do divórcio, que isso está registrado lá no capítulo 19 de Mateus. E ainda a narração da morte de Jesus, que está registrado no capítulo 15, né, versículos de 34 a 41 do Evangelho de Marcos. Este é o resumo do material de Marcos e Mateus. Agora, se falando do material de Marcos e Lucas, é limitado a um incidente isolado lá em Cafarnaum, envolvendo o exorcismo, né? Está lá registrado em Marcos, o capítulo 1, versículos 21 a 28, e o material exclusivo de Marcos consiste em 40 versículos, incluindo entre outros como Marcos 3, né, que é a parábola da semente, Marcos 4, que é os 2 milagres ali registrados, e Marcos capítulo 7, curando o surdo mudo da Decápole. Podemos acrescentar ainda aí Marcos capítulo 8, né, onde foi curado o cego de Betsaida. 2 fragmentos ainda, queridos, sem significação óbvia, estão em Marcos 9:49 e Marcos 14:51. Né? Também lá no verso em Marcos 16:8, no qual há uma declaração da mulher que descobriu o túmulo vazio. Né? Mas porém ela não disse nada a ninguém. Agora, o material exclusivo de Mateus ou Lucas é bastante extenso. Este inclui 2 distintos, porém similares fatos sobre a genealogia de Jesus Cristo. Também contém 2 narrativas distintas de nascimento e 2 narrativas sobre a ressurreição. Já Mateus, ele adiciona diversas declarações ao Sermão do Monte, várias parábolas como a parábola do credor incompassivo, a parábola das ervas daninhas, a parábola dos trabalhadores da vinha e também a profecia do julgamento final, e ainda ele descreve o suicídio de Judas Iscariotes. Já Lucas também descreve múltiplos milagres e parábolas exclusivas, como, por exemplo, podemos citar a parábola do bom samaritano, que é muito colocada aí. Detalhes dos últimos dias de Jesus somente pode ser encontrado em Mateus e Lucas. Por exemplo, Mateus é o único evangelho que declara que Jesus entrou em Jerusalém sobre 2 animais. Ele está descrevendo isso no capítulo 21. Mateus é o único evangelho que declara que o túmulo, né, foi guardado por soldados. Lucas é o único evangelho que relata que um dos ladrões crucificados com Jesus se arrependeu e recebeu de Jesus a promessa do paraíso, né? Lá registrado no capítulo 23, versículos de 40 a seguir. Entende, querido? Compreende que como é interessante observar a Escritura e entender o motivo de tudo isso, essa ligação, né? Esse conjunto de ideias, né? Em um só sentido. Estudar a palavra de Deus, compreender o propósito desse maravilhoso plano divino é muito interessante. É muito essencial. Por isso que vai existir um debate contínuo entre os críticos bíblicos a respeito da composição dos evangelhos sinóticos. Aí tem uma visão tradicional da coisa. Tradicionalmente, o evangelho de Mateus é entendido como o primeiro evangelho escrito. O evangelho de Marcos foi escrito depois do de Mateus, utilizando partes do evangelho de Mateus. E, finalmente, Lucas, ele foi escrito baseado nos outros 2 anteriores, né? Mateus e Marcos, também baseado em outras testemunhas oculares da época.
Essa visão é comumente chamada de hipótese agostiniana, que é uma solução para o problema sinótico que diz respeito à origem dos evangelhos no Novo Testamento. Diferente de outras hipóteses, essa não se baseia na existência de nenhum documento que não fora explicitamente mencionado, por testemunhos históricos. Adeptos da hipótese agostiniana a veem como uma visão simples, coerente para o entendimento dos evangelhos sinópticos. Entretanto, queridos, a crítica textual tem mostrado várias falhas na visão tradicional, a qual tem sido amplamente desconsiderada pela comunidade acadêmica. Estudos modernos dão ênfase a hipóteses que consideram de 2 a 4 fontes distintas na composição desses evangelhos. Um retorno à visão tradicional foi encontrada em uma outra hipótese, que é a hipótese de Eta Linnemann, que sustenta que Mateus e Marcos foram escritos juntos, observando o requerimento de 2 testemunhas, definido lá na lei mosaica. Um outro fundamento dos estudos bíblicos modernos é a pressuposição da existência da fonte Q, uma fonte escrita e atualmente perdida, hipoteticamente utilizada por ambos, Mateus e Lucas. A fonte Q, queridos, também conhecida como documento Q ou apenas o Q, sendo uma letra apenas, a letra Q é uma abreviatura da palavra Kille, ou Kelly, que na língua alemã significa fonte. É uma hipotética fonte usada na redação do Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Os evangelhos sinópticos estão relacionados um com o outro segundo o seguinte esquema. Se o conteúdo de cada evangelho é indexado em 100, então quando é comparado esse resultado aí com os evangelhos, se obtém. Marcos ele tem 7 peculiaridades e 93 coincidências. Mateus tem 42 peculiaridades e 58 coincidências. Lucas tem 59 e 41 coincidências. Isso quer dizer o quê? Numa análise aqui geral. 13, 14 avos de Marcos, 7 avos de Mateus, 2, 5 avos de Lucas, que descrevem os mesmos eventos numa linguagem similar. Contam a mesma história, difere ali em algumas palavras, mas o sentido é único. O estilo de Lucas é mais polido do que o de Mateus e Marcos, com menos hebraísmos. Lucas utiliza algumas palavras latinas, mas nada de termo em aramaico ou hebraico, exceto a palavra siquerá, que é usada para uma bebida estimulante da natureza do vinho, mas que não é processada de uvas. Siquerá, do hebraico shekar, que quer dizer ele está intoxicado. Você encontra registro dessa palavra, desse texto aí, no livro de Levítico, no capítulo 10º, versículo 9. Provavelmente era um tipo de vinho de uma espécie de palmeira. Então, queridos, o Evangelho de Lucas contém 28 referências distintas, do Antigo Testamento. Então, o que de fato são esses 4 evangelhos sinópticos? Os evangelhos não são biografias no sentido moderno da palavra, uma vez que eles não pretendem narrar a vida completa de Jesus Cristo. Com exceção das narrativas sobre o seu nascimento, eles dão pouca informação sobre os primeiros 30 anos de Jesus Cristo. Então não é uma biografia da vida dele, pois sobre a adolescência de Jesus, por exemplo, a gente só vai encontrar alguma coisa em alguns evangelhos apócrifos, que não são tão garantidos assim, certo? Quer saber por que os evangelhos apócrifos não são tão garantidos assim? Então consulte no nosso canal um vídeo intitulado Apócrifos, os livros perdidos da Bíblia. Aí você irá compreender melhor do que eu estou falando sobre livros apócrifos, ok? Pois bem, apesar de o ministério público de Jesus ter durado somente 3 anos,
os evangelhos dedicam maior parte de sua atenção à última semana de sua vida. Embora eles sejam historicamente exatos e apresentem detalhes biográficos importantes da vida do mestre, os objetivos principais dos evangelhos são teológicos e apologéticos. Eles fornecem respostas oficiais a questões sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, bem como fortalece a segurança dos cristãos com relação à realidade de sua fé. Também, queridos, como já dissemos, muitos evangelhos apócrifos tenham sido escritos. A igreja dos primórdios aceitou apenas o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João como textos divinamente inspirados. E estes são os únicos considerados também sinópticos. Ainda que cada evangelho tenha seu ponto de vista e seu público singulares, Mateus, Marcos e Lucas compartilham um ponto de vista comum, não compartilhado pelo evangelho de João. Por causa disso, eles são conhecidos então como evangelhos sinóticos ou sinópticos. São esses três primeiros evangelhos. Isso quer dizer, eles veem junto àquele ponto, eles compartilham de um mesmo ponto de vista, né? De uma mesma direção. Um exemplo dessa visão compartilhada é o enfoque comum dos três evangelhos do ministério de Cristo lá na Galileia. Enquanto o evangelista João enfatiza seu ministério na Judéia, além disso, os evangelhos sinóticos contêm inúmeras parábolas, as quais João não registra nenhuma delas, já vai registrar outras. João e os evangelhos sinóticos registram somente dois acontecimentos em comum, que é Jesus andando sobre as águas e a alimentação dos 5.000 antes da semana da paixão. Essas diferenças entre João e os evangelhos sinóticos, entretanto, não são contraditórias, pelo contrário, sim complementadoras, são complementares. Como já observado, o escritor de cada evangelho escreveu de uma perspectiva única para um público diferente. Como resultado, cada evangelho contém elementos distintos. Tomados em conjunto, os quatro formam um testemunho completo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Querem entender melhor como analisar cada um deles? Por exemplo, quem escreveu os evangelhos? O Evangelho de Mateus, então. O Evangelho de Mateus foi escrito por ele mesmo. Ele escreveu principalmente para um público judaico, né? Apresentando ali Jesus de Nazaré como o tão esperado Messias, o legítimo rei de Israel. Então Mateus apresenta Jesus como o Messias. Sua genealogia, diferentemente da de Lucas, focaliza a descendência real de Jesus no maior rei da história de Israel. Ele traz lá de Davi para cá, certo? Ao longo de todo o livro de Mateus, há citações do Antigo Testamento que apresentam vários aspectos da vida e do ministério de Jesus como o cumprimento da profecia messiânica. E você sabia, querido, que somente o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus? Pois bem, leia a Bíblia, pois ele quer ali evitar a expressão reino de Deus, por causa da conotação antibíblica que ele tinha para o pensamento judaico que existia no primeiro século, né? Eles usavam de forma errônea esse reino de Deus, então ele colocou reino dos céus e é o único evangelista que usa essa expressão. Mateus escreveu também o seu evangelho para fortalecer a fé entre judeus cristãos, e isso fornece um recurso apologético útil para o evangelismo judaico. Agora o evangelho de Marcos. Marcos tinha como alvo, né, o evangelho foi escrito por ele tinha como alvo o povo gentil, especialmente os romanos. Este evangelho é considerado um evangelho de ação.
firme, firmeza. O uso frequente da palavra imediatamente ou então da palavra então mantém a sua narrativa em constante movimento. Por isso é considerado um evangelho de ação. Jesus aparece em Marcos como o servo que veio sofrer pelos pecados de muitos. Enquanto Mateus apresenta Jesus como Messias, aí Marcos já apresenta Jesus como o servo. O ritmo veloz da abordagem de Marcos agradaria especialmente aos romanos práticos orientados para a ação, que queria ver resultado de imediato. Aí entra Lucas. Lucas é escrito para um público gentil mais amplo, com um grego mais instruído, mais apurado. Lucas escreveu usando a linguagem grega mais sofisticada que qualquer outro autor do Novo Testamento. Ele foi um pesquisador cuidadoso, um historiador exato, e a própria Bíblia diz isso, que ele pegou a miúdo o texto ali para trazer com mais clareza para o seu auditório ali. Lucas retrata Jesus como filho do homem, e esse título aparece 26 vezes nesse evangelho. Ele é a resposta para as necessidades e esperanças da raça humana que veio buscar e salvar o pecador perdido. Esse é o foco do evangelista Lucas. Aí vem em seguida o Evangelho de João, escrito por João na ilha de Patmos, o último evangelho a ser escrito. Aí enfatiza a divindade de Jesus Cristo. João escreve para fortalecer a fé cristã e conclamar os descrentes a se voltarem para a fé genuína. João escreveu para fortalecer a fé daquele povo na época. O apóstolo afirma claramente o seu propósito no capítulo 20, versículo 31, que diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Pois bem, queridos, recapitulando, Mateus trata Jesus como Messias Rei. Marcos trata Jesus como servo, Lucas trata Jesus como filho do homem e João trata Jesus como o Deus. Além disso, foram atribuídos os símbolos dos 4 evangelhos. Nessa parte do vídeo, nós trataremos agora sobre os 4 seres viventes dos evangelhos sinópticos. O evangelho de Mateus é simbolizado por um homem. Marcos é simbolizado por um leão. Lucas é simbolizado por um touro. E João, o Evangelho de João, é simbolizado por uma águia. O fundamento desses ícones, desses símbolos, desses animais é bíblico. O livro de Apocalipse de João, por exemplo, traz a visão de 4 seres viventes que rendiam glória a Deus. E Apocalipse, no capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: o primeiro animal vivo assemelha-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Os mesmos 4 animais estão em outra visão do profeta Ezequiel, lá no capítulo 1 do seu livro, que está escrito assim: distingue-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Quanto ao aspecto dos seus rostos, tinham todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda e todos os 4 uma face de águia. Mas, queridos, afinal, por que esses 4 animais foram identificados com os evangelistas, ou tendo o símbolo principal dos evangelhos? O primeiro autor cristão a utilizar essa analogia foi Santo Irineu de Leão, e depois foi seguido por Santo Agostinho. Os dois, no entanto, associaram os animais aos evangelistas de forma diferente da que se usa hoje, posto que a ordem dos evangelhos no começo da igreja ainda não estava bem definida, bem organizada como temos hoje. Aí foi que São Jerônimo, que começou a tratar os evangelistas da forma como são tratados hoje,
né, que começou a organizar a coisa. Aí veio São Gregório Magno e explica com clareza porque referenda a essa atribuição de símbolos aos evangelhos. Agora, queridos, veja aí, na verdade, esses 4 animais alados simbolizam os 4 santos evangelistas. É o que demonstra o próprio início de cada um desses livros escritos, desses evangelhos. Vamos prestar atenção comigo agora. Ó. Mateus, ele é corretamente simbolizado pelo homem, porque o livro ele inicia com a geração humana. Marcos, ele é corretamente simbolizado pelo leão, porque ele inicia com um clamor no deserto. Lucas, ele é bem simbolizado pelo bezerro ou pelo touro, porque ele começa com sacrifício. E João, ele é simbolizado adequadamente pela águia, porque ele começa com a divindade do verbo. Sendo assim, meus queridos, concluímos que juntos os 4 evangelhos tecem um retrato completo do Deus homem, o Jesus de Nazaré. Tá dando para entender como é interessante essa conotação, essa ligação desses títulos com os evangelhos e o conteúdo dos evangelhos? Então, nele estavam combinadas a perfeita humanidade e divindade, fazendo dele, o Cristo, o único sacrifício pelos pecados do mundo, bem como digno do Senhor daqueles que o aceitam verdadeiramente. Isso é o que expressa os evangelhos sinóticos e os seus seres, 4 seres viventes. A Bíblia é a palavra inspirada, é Deus que se revela aos homens e em contrapartida é necessário a fé de quem lê para compreender e entender esse plano bendito da salvação. É preciso, queridos, a adesão da fé para que essa palavra produza frutos na vida de quem se debruça sobre ela, né, e acredita na ação divina de Deus através dela. Para que essa fé exista, é preciso o auxílio do Espírito Santo, que nos direciona a Deus e nos dá o entendimento necessário para aceitar, para crer na profecia revelada. Ignorar as Escrituras, amados, é ignorar o próprio Cristo, e não podemos ignorar Cristo. Temos que, com discernimento, nos conduzir à leitura sagrada, à Escritura sagrada e nos pôr no caminho de Cristo, que é o caminho da salvação. Ler e acreditar na Sagrada Escritura é caminhar com Deus, é ouvir o seu convite que diz assim: vem e segue-me. Que Deus te abençoe. Espero ter esclarecido um pouco mais da Escritura Sagrada para abençoar a tua vida. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá. Deus te abençoe.